Olha, 7 horas e 23 minutos. Esse relógio, não espera, não. Esse relógio aqui, acho que anda contra Não, esse mim. relógio é maluco. Ele já pula pra outra. Olha a elegância do rapaz. Chique no Chique, hein? Caraca! Olha só, chegando para o nosso cafezinho, o nosso querido professor, vereador Juari. Muito bem. Você, eu fiquei fazendo uma ondinha aqui porque você já ia me corrigir, é o Jari. Não, é Jori. Eu fiquei esperando. Bom dia, Jori. Bom dia. Eu falo sempre, Marcelo, que o B e minha mãe são os dois que me chamam de Jari. Tem um O a mais nesse nome. Bom dia, B. Bom dia, Marcelo. Bom dia a toda a sua equipe. Bom dia. É uma honra estar aqui com você, com essa audiência maravilhosa. Eu tenho ouvido falar muito de você em relação ao apoio, ao trabalho que você tem feito em prol os professores. Você representa os professores, quer do município, quer do estado. Que coisa bacana, Jori. É verdade, B. Eu sempre falo o seguinte, que eu sou professor de carreira, sou efetivo no estado e estou vereador. Né? Isso é importante. E quando eleito, e aqui está uma figura importante conosco, que é o Marcelo, que me ajudou muito nessa eleição de vereador em 2020, eu fiz esse compromisso com a categoria, de que iria para a Câmara para representá-los. Além dos professores, os administrativos, né, os técnicos, todos que são da educação, teria essa representação. E o grande problema do político é que boa parte deles são muito prolixos, né? Querem falar de saúde, querem falar de mobilidade, querem falar quer de abranger assistência, muito e fica não muito abrange raso nada. a discussão. Então, hoje, quando você pega as 20 metas, por exemplo, do Plano Municipal de Educação e destrincha cada uma delas e vê onde é que está errado, o que tem que melhorar, para isso você tem que conhecer e vivenciar a educação. E tive a oportunidade, do governo do Reinaldo Azambuja, de estar à frente de uma superintendência de administração das regionais, que aprendi muito, muito, além de sala de aula, a parte da gestão. E fui companheiro do Marcelo, o Marcelo era superintendente de finanças, eu era superintendente das regionais, né, Marcelo? E a gente fazia uma tabela muito interessante de trabalho em prol da educação. E hoje não é diferente. Na Câmara Municipal, esse é meu papel. Tenho que defender a minha categoria, né? Porque esse foi o compromisso que eu fiz na campanha de 2020. O que se pode melhorar na educação? Vamos separar as duas coisas. A educação do Estado e a educação da Prefeitura. Se eu puder fazer um pedido a você, é para que você trabalhe para que tanto Prefeitura e Estado deixem de tratar o professor convocado como boia fria da educação. Eu acho isso um tratamento selvagem, tanto do governo quanto da Prefeitura. Isso é pura verdade. Uma vez professor, você tanto faz convocado como efetivo, você é professor. Não se tem... não existe possibilidade de cumprir os 200 dias letivos sem os convocados. Sim. Tem que ter o convocado. Até porque, por exemplo, eu sou o exemplo claro disso. Eu tenho o meu concurso. Eu estou exercendo? Não, tem um convocado do meu lugar. Porque eu estou vereador. Então, essas minhas 20 horas de efetivo, tem alguém convocado para trabalhar no meu lugar. Então, o convocado, com certeza, não tenho dúvida, ele presta um trabalho importantíssimo e nós temos que lutar sempre pela isonomia, né? Acho que esse princípio é básico. Nós discutimos muito isso, né, Marcelo, na eleição de 2022, porque o trabalho do convocado e o trabalho do efetivo é o mesmo. Agora, óbvio, né? Se você tem a oportunidade de passar no concurso, passe. É uma tranquilidade, né? Você fica tranquilo, quando chega janeiro ali, você não fica naquela expectativa, será que vão me chamar? Será que serei convocado? Então, essa segurança. E também na questão previdenciária, né? Quando você é efetivo, você contribui
com previdência própria. Quando você é convocado, a contribuição é do INSS. Então, ajuda... É um tratamento de boia fria. Isso é muito complicado. Realmente. Marcelo. Bom dia, Juari. Bom dia, Marcelo. É um prazer, assim, muito grande falar com você. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Juari B. Juari é um homem que eu faço aqui um depoimento público sério, correto, com seus ideais. E assim, a gente tem muito orgulho. Trabalhamos juntos na educação, fomos parceiros da campanha eleitoral. Algumas pessoas sabem, o Juari é o primeiro suplente de deputado federal. Então, são temas que o Juari defende, que está colhendo lucro. Recentemente teve aqui o Gilvan, presidente da CP. Gilvano. E ele teceu um comentário que eu fiquei muito feliz. Quando está na luta pela reposição salarial, ele disse aqui na bancada nossa que a Câmara tem ajudado bastante. E citou seu nome. O professor Juari tem nos ajudado muito a ter essa reposição salarial. Eu percebo que nesse último mandato a aproximação da bancada da educação, em que você preside com bastante maestria, tem se aproximado bastante das entidades sindicais. E isso fortalece na discussão. Essa discussão da reposição, como está o andamento? Explica para a gente da possibilidade, e eu sei que você conhece muito esse tema, porque você lutou bastante sobre isso, tanto na questão do convocado como do efetivo. Como está essa discussão? O que a gente... Eu sempre falo o seguinte, a gente não pode cometer anacronismo, não pode julgar o passado com os olhos de hoje. Porém, de 2013 para cá, houve uma desvalorização da REME no que tange ao salário, inacreditável. Eu lembro que em 2010, eu em sala de aula, um professor da rede municipal, ele ganhava praticamente o dobro do professor do Estado. Hoje eu sou 20 horas. Se eu recebesse meu salário, que eu não posso, mas se eu recebesse o meu salário do Estado em 20 horas, a minha secretária Daniela, que é 40, eu recebo mais do que ela. Olha a desvalorização da rede. Né? E eu também não posso, claro, dizer que é culpa só da última administração. Não, isso é uma sequência de... Já vinha, passaram aí quantos prefeitos, e eu também não posso ser injusto dizer, não, ela tem que fazer, tudo obrigação dela. Claro, quando você casa com a viúva, você assume os filhos, ponto. Então não tem desculpas acerca disso também. Como que está? Respondendo a pergunta do Marcelo. Hoje o projeto de lei chegou para nós, o que foi discutido, né? E já vai ter um tumulto hoje que eu vou provocar. Por quê? A lei 6796, aprovada na gestão do Marquinhos em março de 2022, o Marquinhos colocou no artigo 2º que só cumpriria se no prazo estabelecido o município não estivesse no limite prudencial. Ponto. Essa foi uma negociação feita entre a ACP, sem participação da Câmara, tá? Isso não era o Gilvano presidente, era outro presidente. Foi uma negociação feita entre a ACP e o Executivo. Chegou para nós, conversei com o ex-presidente, e aí, da ACP? Falou, não, é só votar. Votamos. Primeira entrevista do ex-prefeito. Falou, mas a Câmara votou com o artigo 2º, ou seja, jogou digital... Se escondeu atrás do artigo 2º. Mesmo, está aqui o doutor Marcelo, mesmo que o artigo 2º não tinha validade alguma, porque a Lei Complementar 111, a Lei de Responsabilidade Fiscal, já não deixa pagar. Mas, de maneira maliciosa, colocaram o artigo 2º para deixar a responsabilidade das digitais da Câmara Municipal. Projeto de lei que vai ser pautado hoje, em regime de urgência. Certo. Mudou só o artigo, colocou no artigo 3º o antigo artigo 2º da 6796. Brincadeira. Não dá. Então, nós já fiz uma emenda, né? Já mandei um recado, acho que a defesa tem que ser clara. Sim. E agora é hora de ver quem de fato e de direito é professor, porque é muito fácil ganhar uma eleição dizendo sou o professor fulano, professor cicrano. Agora é a hora de defender a educação, defender o professor, né? Colocar a digital em favor do professor. Então hoje eu estou propondo, B e Marcelo, uma emenda para suprimir o artigo 3º. Porque nós já temos uma lei maior, que é a Lei Complementar 101, que já disse, se não tiver condições, e outra... Estabelece o limite, professor. Aí eu faço uma pergunta agora para vocês dois.
A responsabilidade de não ultrapassar o limite prudencial é da Câmara ou é do Executivo? O Executivo é então não responsável. transfere responsabilidade para a gente. Professor, uma coisa que eu acho injusta, essa seleção que o município faz, porque isso daí, eu já vou usar português claro, isso daí é uma enganação. Isso é uma enganação com o município. Ah, vamos fazer uma seleção... Processo seletivo, você fala? Um processo seletivo de 2 em 2 anos. Quer dizer, isso daí é uma judiação que se faz. Por exemplo, quem está na sala de aula merece ser avaliado constantemente, porque é ele que está na ponta. Mas quem está no serviço administrativo não tem nada a ver com isso. Então, tem uma equipe funcionando, de repente, essa equipe, a pessoa não passa lá, porque é diferente o trabalho administrativo da lição que se aplica em sala de aula. E aí a pessoa fica desempregada, a pessoa passa por humilhações e o serviço emperra. Vocês tinham que fazer uma lei que quem trabalha no setor administrativo não tem nada a ver com o professor que está ali aplicando no aluno a sua inteligência e sabedoria. B, vou fazer uma observação aí. Primeiro que o processo seletivo, tanto do Estado quanto da Prefeitura, foi uma ação do Ministério Público. Não, mas deixa só dizer um negócio. O Ministério Público, ele mete a colher de pau dele no meio das coisas sem conhecer. Agora, parece que político em Mato Grosso do Sul, todo mundo tem rabo preso que fica com medo do tal Ministério Público. Pô, Ministério Público é para ajudar a administrar bem, não é para ele administrar. Se ele quiser administrar, ele que vai ser o promotor que quiser administrar, que vá se candidatar, ter voto para ser ou um prefeito ou um vereador e acabou. Ele não é prefeito, ele não é vereador e ele não pode meter a colher de pau dele do jeito que ele acha, porque causa esses problemas que o município e o Estado estão vivendo. Oxalá o Ministério Público compreendesse isso, né? Oxalá eles entendessem dessa forma. Não, mas eles têm que entender, sabe por quê? Porque se eles exagerarem, põem a justiça para julgar o ato deles. Mas ninguém... Aqui o problema é que todo mundo quer fazer omelete sem quebrar ovos. Eu acho que tem que ter um discernimento nisso. Alguém tem que ter coragem de dizer isso. Certo. O processo seletivo, eu particularmente, eu vou dizer enquanto professor. Sim. Quem sabe do professor bom que dá resultado em sala de aula é o diretor e a coordenação pedagógica. Ponto. Não tem como eu pedir para o diretor Marcelo Salomão, diretor B de Paula, eu quero que melhore os índices de matemática e português, e eu mando o processo seletivo alguém para lá que passou no processo, mas que não domina a sala de aula. Acabou. Acabou. Aí é um contrassenso, é extremamente contraditório isso aí. É complicado. Né? É dicotômico, né? Totalmente. Então, quando você tem um processo seletivo, é lisura, porque nós vamos privilegiar aqueles que passaram. Tudo bem. Mas só que eu estou conversando com vários diretores das duas redes, fala, Juari, o cara chega aqui no processo seletivo e ele acha que ele é concursado na escola. Ele quer mudar o horário de aula do professor efetivo. Né? Eu fui convocado por um período, eu sabia meu lugar, com todo respeito. Mas o diretor ele tem que lotar o efetivo, olhar a vaga que tem ali, aí sim vem o temporário, o convocado. Não é preconceito, é um rito, isso faz parte. Agora, na administração, B, quando eu coloco um professor para fazer o trabalho de um administrativo, é complicado, a lei não consegue entender. Se eu for colocar um professor no administrativo, ele tem que receber como administrativo. Ele não pode receber enquanto professor no administrativo. Então, existe uma discussão muito ampla, e vocês já fizemos audiência pública, já discutimos, Marcelo lembra, no Estado, né?
Agora, o que não se pode ter esse preconceito acerca do convocado. E outra, quem está no órgão central desenvolvendo determinadas políticas não pode interromper. Isso é óbvio. A pessoa está lá numa pasta. Por isso que eu sempre falo, coloca um projeto de lei, não, mas isso aí a CEMED já faz. Uma coisa o executivo fazer, outra coisa é virar lei. Porque aí nós estamos falando de política de Estado e não de governo. Porque se é de governo, quando a atual prefeita sair, o próximo prefeito mudou tudo. Mudou tudo. Então Agora, isso realmente tem que... Mudando um pouquinho do assunto, foi uma luta sua, e eu fiquei muito feliz, a questão da eleição das EMEIs. A gente ficou muito bacana, já existe no Estado, isso já está pronto, já vai acontecer essas eleições, como é que está? O Executivo manda o projeto para nós ainda esse ano. Foi uma luta porque a meta 19 do Plano Municipal de Educação estabelece a gestão democrática. E a partir do momento que eu tiro de CEINF, que é um Centro de Educação Infantil, e transformo em Escola Municipal de Educação Infantil, fica contraditório. As escolas do ensino Fundamental 1 e Fundamental 2, a comunidade elege o diretor, e as escolas municipais de educação infantil não, é indicação do executivo. Não tem lógica, né? E aí, a gente tem que falar, eu visitei várias EMEIs e alguns amigos nossos estão ali, conversa vai, conversa vem, fora do ambiente escolar, vários deles, Juari, se não tiver eleição, nós vamos virar cabo eleitoral novamente em 2024. Então, refém da vontade do gestor. É muito triste verdade, isso. refém. Isso é um absurdo isso. E também vale lembrar, é uma prática de anos, de décadas, tá? E que a atual prefeita aí vai um elogio, a gente tem que ser muito claro. A atual prefeita, primeiro, para se ter diretor de escola, você tem que ter secretário escolar. Não tinha nas EMEIs. Sim. Foi uma luta da gente também, secretário. Depois, constituição da APM, conselho escolar. Então, hoje está pronto para ter eleição. Merenda escolar. Existe nesse projeto de lei a descentralização da merenda ou não? Não, não existe, mas hoje funciona perfeitamente. Eu tinha, porque a gente está acostumado no Estado, com a licitação, com pregão, enfim, e eu fui acompanhar a situação da merenda do município. Eles fazem uma compra bem feita, né? Eu tenho chamado alguns diretores para ver essa questão da merenda. Não se tem reclamação em relação à merenda. Bem em linha, né? Está bem organizado. Nós vamos precisar de se encontrar mais aqui. Eu vou dizer uma coisa a respeito de merenda. Eu vivo, no final de semana, no meio de pessoas comuns, que é da nossa periferia. Certo. E eu estou sempre perguntando alguma coisa. Esses dias eu perguntei para uma criança a respeito da comida. E me disse, mas ela foi taxativa. Tio, por que você não vai lá comer para você ver? A comida é boa, o que levam para lá, mas a merendeira é péssima, a comida é péssima. E nós somos obrigados, ou come aquilo lá ou não come nada. A gororoba. Entendeu? Então, e eu já falei com o secretário de Educação, falei para ele, olha, faz igual uma rede de lanchonete que eu conheço, que tem o cliente oculto. Uma vez por mês aquele cidadão vai lá, senta, analisa tudo, pede um prato, vê o tempo que demora, o gosto, a forma de servir, babá. Tem que fazer isso. Vocês da Câmara podiam fazer isso. Mandar alguém, vai hoje em tal escola, experimenta a merenda. Chega lá, tá aqui a nossa autorização. Porque esse negócio de eu vou visitar a escola... Prepara antes. Aí, meu amigo, aí não vai pegar nunca. Não, uma boa ideia. Cliente oculto. Para que a merendeira possa saber que aquilo ali vai ser fiscalizado, ela não sabe quando nem como, mas que vai, e que se ela não passar no teste, está fora. Tem muita gente boa querendo trabalhar e que não consegue, e tem gente que... E só lembrando, vocês merendeiros que estão nos acompanhando, isso aqui é um caso, não uma contra exceção. Ninguém, não, uma exceção. Não, assim, talvez não seja nem uma exceção. Então, exceção pode até não ser uma exceção. Pode ter mais poucos merendeira casos, que assim. cozinha, que pega
uma comida boa e faz uma gororoba, pô. Se ela não serve, não serve. É verdade. Então a gente tem que cuidar da nutrição do aluno, inclusive isso refere-se lá à primeira infância. Estão falando aqui que eu ando muito irritado. Tá bravo, Você bem de tá bravo, Paula, né, GG? Tô vendo. Hã? Tô vendo. GG, eu vou tentar aqui. Eu tenho mais uma pergunta que acho bem legal. Todo mundo fala professor Juari Educação, professor Juari Educação. Não, Professor Juari não é só educação. Juari é o nome máximo da educação. Quando se fala em Obrigado. educação... É voltado para isso. Se falar em educação e não falar no seu nome, não estão falando de educação. Mas você Obrigado, tem outros bem. projetos, né? Você tem outros elementos, né? Queria que você destacasse algum projeto pra gente, alguma coisa relacionada. Tanto pode ser da educação. Eu me recordo que você fez um projeto de lei que é da política inclusiva nas praças. Me ocorreu agora, nós debatemos bastante. Como está esse projeto, está em andamento? Você conseguiu um recurso federal, salvo engano? Me ajuda aí. Se eu Nós estiver enganado. elaboramos um projeto com a ajuda da Catiane Sabadinha, uma pessoa muito entendida, e conseguiu recurso na época com o senador Nelsinho para colocar em cada região de Campo Grande um parque adaptado para criança com Isso. deficiência. Já colocou, já foi, tá tudo O certo? dinheiro veio para a prefeitura até hoje, não executou. Olha aqui, ó. Eu não vou dizer nome de pessoas, mas diz assim, bom dia, B. Vocês da merenda escolar, tem dia que as crianças pegam e jogam tudo fora, não come. É um absurdo. Não, mas isso é bom que dispara... Comida boa em mãos ruins, ela acaba ruim, Acaba vira ruim. uma gororoba. Isso você pode ter certeza que a partir de amanhã já vamos colocar alguém para acompanhar isso. Porque a gente chama os diretores. E os diretores garantem a qualidade, né? Então, a ideia do B é importante estar lá para ver. Voltando... Eu não sou vereador, eu não sou nada. Eu sou só um jornalista, mas eu fico observando, eu acho que o serviço público pode ser... Claro, de qualidade. Que seguir regras tem que ser, de concordo. qualidade. Concordo plenamente. E voltando, Marcelo, na questão dos projetos, nós temos um projeto, por mais que já está previsto no ECA, irmãos da mesma escola. Gente, é um absurdo. Nós já tivemos casos em Campo Grande de um filho ser matriculado na Elisabel e o outro matriculado lá na escola... Porque não tinha vaga na escola que o irmão estava. Isso. E como que o pai se organiza para colocar o difícil. filho numa escola e o outro com 5 quilômetros de distância? E se esse pai não tem carro? Então vira um direito preferencial, rapaz. Isso. Então, se o pai tem um filho no 5º ano e o outro está no 8º ano e a unidade oferece o 5º e 8º ano, preferencialmente que matricule os dois. Ah, mas já existe uma previsão legal no ECA, mas nós precisamos regulamentar. O Brasil é o país da lei que precisa de uma lei para reforçar a lei. Para reforçar a lei. É um negócio... É impressionante o Brasil. É interessante. Professor, esse negócio de pessoas, por exemplo, o professor não pode comer merenda. Qual que é a desvantagem disso daí? Automaticamente não tem quem fiscaliza a qualidade da coisa. Bem, sobre isso eu tenho uma ideia, até já conversei com o Juari sobre isso. Eu, Marcelo, sou a favor da descentralização da merenda. Tô com a minha Como mão, funciona no Estado. Tô com a mão coçando. Como funciona no Estado? Dá autonomia para o diretor comprar a merenda, o diretor vê qual é a necessidade da sua escola, comprar na sua região, Fomentar prestar conta, fomentar o comércio, descentraliza, dá o dinheiro para o diretor. Eu, Marcelo, então uma opinião pessoal minha, eu acho que a descentralização da merenda é melhor, porque vai responsabilizar o diretor. Porque se ele comprou aquilo... Porque, veja só, tem região que o cara come carne de sol, tem região que o cara não come frango. Cada um tem uma mentalidade diferente. Eu vou ficar de binóculos e pince-nez olhando a confusão que isso vai dar. Vai dar confusão, isso vai dar problema, entendeu? A merenda escolar hoje é distribuída, ela é muito boa, muito bem cuidada, entendeu? Mas é aquele negócio. A minha tia Laura dizia o seguinte, que o diabo alisou tanto o olho do filho que acabou furando. É isso mesmo. Mas só para encerrar aqui, Marcelo, um outro projeto importante também, a Jornada Especial B. A 190 prevê
que o pai que tem o filho com deficiência, ele tem uma carga de 40 horas, ele tem 20 horas para cuidar do filho. Porém, a lei estabelecia que de 12 em 12 meses o pai deveria comparecer ao INPCG com toda a documentação para o benefício. Nós alteramos para 24 meses, porque tem laudo, Marcelo, e você sabe bem, porque você milita nessa causa, que levava 8 meses para sair o laudo. Como que eu posso, de 12 em 12 meses, apresentar o laudo, se tem laudo que leva 8 meses para sair? Então, nós alteramos para 24 meses. Né? Então, assim, são vários outros projetos. Para facilitar, inclusive da política inclusiva, né? Acho que a gente precisa muito desse foco da política inclusiva. Né? Sim, é necessário. É necessário a gente cuidar das pessoas com necessidades especiais. Vereador, com certeza. Obrigado pela sua presença. Eu que te agradeço, é sempre Olha, uma honra. hoje foi um autêntico pinga-fogo aqui. Não, mas eu gosto disso. Acho que quando você já vai para um programa de rádio, já cronometrado que você vai falar, programado que você vai falar, você se acomoda, né? Você fica tranquilo. Tem um Agora, áudio aqui que eu vou mandar no seu e-mail da professora Eugênia Portela. Eugênia Portela te parabenizando. Vou te mandar. Perfeito. Pra você. Não vai dar tempo da gente colocar, não vai. Mas eu quero parabenizá-lo. Obrigado. Volte sempre, porque esse programa discute a educação. Obrigado, Bê. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos os ouvintes. Nós e que acompanhe a sessão hoje, por favor. Vamos acompanhar, vamos. A gente precisa. Tenho muito É orgulho. o que nós vamos fazer. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Um abraço. Um abraço do Édio. Édio tá Édio, que está ouvindo nós. Édio Hélio tá nos acompanhando lá. Exatamente. Professor Hélio, um grande secretário, uma pessoa fantástica, inteligente, sóbria. Né? O Édio também, né, Bê? O Édio é um cara que tem uma inspiração, né? É uma E daqui pessoa... também o Lucas Bittencourt, muito Menino bom. bom. A educação das pastas da atual prefeita, a pasta que menos dá problema é a educação, Isso é graças ao secretário, que é muito bom. Isso é verdade. Parabéns, professor. Obrigado, Bê. Obrigado a todos. Obrigado, um Vamos abraço. pra sessão.